A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Ok, queridos, nós vamos estar meditando sobre esse tema muito importante, que eu tenho certeza irá edificar a sua vida, irá falar o seu coração. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Zacarias. Zacarias, no capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, bem pertinho ali de Ageu. Capítulo 4, versículo 6. Vamos falar que não é por esforço, mas é segundo o Espírito do Senhor. A palavra de Deus diz assim, em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler esse versículo. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E também vamos ler em Tiago, capítulo 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós lemos lá em Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui, em Tiago 1:18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, que privilégio nós temos nesta manhã em abrir a Tua palavra para meditar na porção que o Senhor tem para nós. Obrigado por essa liberdade que temos para pregar a Tua palavra. Estamos aqui é por Tua causa, é por amor a Ti. E eu te peço para que nesta manhã Tu abras o entendimento e as mentes de todos aqueles que nos ouvem, para que a Tua palavra verdadeira, viva, eficaz, eficiente, ela venha fazer uma obra tão especial de regeneração, de edificação, levando aqueles que ainda não têm uma experiência de novo nascimento a conhecê-lo nesta oportunidade. E aqueles que já são teus filhos, que sejam todos edificados pela palavra da verdade. Porque foi o próprio Senhor Jesus, o teu Filho, aquele que está sentado à tua destra, foi ele quem disse que sobre ele mesmo ele edificaria a sua igreja. E nós somos a sua igreja. Somos um povo que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Pertencemos a Ti. Por isso, Pai, nós precisamos de Ti, dos Teus cuidados para com as nossas vidas. Ô, meu Pai, se houver nesta manhã alguma alma cansada, ansiosa, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades em Teu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o nosso pastor, nada tem nos faltado. Ele é o nosso descanso e nós podemos descansar nele. Ele é a nossa humildade, Ele é a nossa mansidão, Pai. Ele é o amado da nossa alma. Por isso que a nossa alma, ela tem sede dele. Dele que é o Deus verdadeiro. Ô meu Pai, toque em todas as almas nesta manhã por misericórdia. E não permita que nenhuma dúvida paire sobre as mentes das pessoas que nos escutam nesta manhã. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, Senhor. Amém. Queridos, nós lemos aqui dois textos importantíssimos, onde revela toda a graça do Pai
em nos regenerar e em nos sustentar até a glória. Tem um texto lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, eu vejo um texto tão oportuno, tão interessante. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 5,10: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós fomos chamados à sua eterna glória. Amados, graças ao Senhor, porque a iniciativa foi dele. Ele que decidiu, ali movido pelo seu amor, em vir este mundo nos alcançar. Assim como Adão e Eva, quando pecou, fugiu de Deus, Deus não desistiu de Adão e Eva. Deus foi atrás do homem, procurando o homem, dizendo: onde tu estás? E para nós também, Ele veio atrás de mim e de você, na pessoa do Filho, porque o Verbo se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. E Ele veio cheio de graça e de verdade e de realidade espiritual. Por isso que, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Meus irmãos, graças a Deus por isso, porque Ele quis nos alcançar. Nós não queríamos, mas Ele quis, por isso Ele veio na pessoa de Cristo para nos buscar. E se você teve os seus olhos abertos para crer que você foi buscado pelo Senhor, você que estava no tremedal de lama, Ele foi lá, Ele buscou, Ele alcançou. Você que estava ali no império das trevas, no reino da morte, você foi alcançado pela obra maravilhosa da cruz na pessoa de Cristo. Quando Ele lá naquela cruz nos atraiu a si, nos incluindo em sua morte e ressurreição, para que então nós fôssemos participantes da sua vocação celestial, participantes da natureza divina. Irmãos, isto é glorioso, isto é tremendo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, toda a natureza divina, toda a natureza celestial, vem habitar dentro de todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição. Por isso que eu tenho dito aqui, que todo o esforço que o homem ele pode fazer para mudar a sua natureza pecaminosa é inútil. Não existe, meus irmãos, nenhum produto neste mundo químico do conhecimento da ciência moderna capaz de lavar, capaz de purificar a iniquidade no coração do homem. Não existe nenhuma solução ou mesmo substância química de poder removedor e separador do conhecimento aí humano mundial, capaz de extrair do coração do homem a sua natureza pecaminosa. A medicina, ela desconhece remédio ou mesmo qualquer possibilidade de tratamento com o fim de extinguir ou debelar a ação do vírus infeccioso que contaminou a alma humana. Tem muitas pessoas achando que é o batismo nas águas que vai trazer a regeneração. Tem muitas pessoas que, pelas práticas aí de algumas regras e doutrinas, que elas serão aceitas pelo Pai. Não é. A palavra fala, lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz assim: pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoe potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Queridos, quando Adão e Eva pecou, lá no jardim do Éden, quando eles foram enganados pela serpente, ali o pecado entrou no coração do homem. E interessante que quando o pecado entrou no coração do homem,
ele foi gravado ali no coração do homem como que um ponteiro de ferro, um diamante pontiagudo que foi gravado ali na tábua do coração. Percebe? Por isso que lá em Jeremias, no capítulo 17, no verso 1, está escrito que o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do coração do homem. Tá certo? Então esse coração não tem jeito de fazer uma reforma nele. Por isso que em Ezequiel, Deus já havia prometido que ele trocaria o coração do homem por um coração de carne, um coração, ele substituiria. Isto foi lá naquela cruz. Quando ele morreu a nossa morte, o que morreu naquela cruz com Cristo? Morreu o nosso velho coração. Morreu a nossa velha natureza pervertida, perversa. Lá em Ezequiel 36, verso 26, a Bíblia diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E o versículo 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Essa troca de coração foi feita lá naquela cruz, quando Cristo morreu, fomos colocados sobre ele, e quando ele morreu, nós também morremos. Por isso que aquela verdade de Gálatas 2:20, ela tem que ser dita todos os dias. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, essa é uma verdade maravilhosa da palavra. Quando cremos que nós estamos crucificados com Cristo, nós morremos. O que morreu naquela cruz? Morreu o nosso velho coração, um coração perverso, um coração pecaminoso, o coração que não tinha jeito de lavar com salitre, ou com soda, ou com potassa, porque a mácula continua ainda perante o Senhor. Por isso era necessária a nossa morte para o pecado, juntamente com Cristo. Então sim, lá naquela cruz, no corpo de Cristo, houve ali o transplante de coração. Foi arrancado de nós perdemos o coração velho, mas nós ganhamos um coração novo, o coração de Cristo. Então o que pulsa em nosso coração é os batimentos cardíacos do coração do Filho, e o Pai tem buscado em cada um de nós o quanto que nós temos do Filho, e o Pai quer ouvir no nosso peito os batimentos cardíacos do seu Filho Jesus. Queridos ouvintes, muitos religiosos, levados aí pela sua ingenuidade, ou mesmo, quem sabe, pela falta de conhecimento de Deus, ainda pensam que a religião e água do batismo tem poder de lavar e purificar o pecador das suas iniquidades. Aqueles que creem assim estão crendo num absurdo. Não negamos de modo nenhum, meus irmãos, a importância do ritual do batismo, como testemunho público do batismo já realizado em Cristo na cruz pela fé. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 3, a palavra fala que nós somos batizados, mas não na água. Fomos batizados na morte de Cristo. Romanos 6,3, a Bíblia diz assim: ou porventura ignorais que os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Percebe aqui, irmãos, que não é na água. O que é batismo na morte? Então, batismo na morte significa que quando Cristo morreu naquela cruz, eu também morri com ele. Vocês se lembram que a palavra batismo, ela significa estar incluído em. Lembra quando Deus, através de Moisés, libertou o seu povo da escravidão do Egito? Aí eles passaram ali pelo Mar Vermelho. Então, o que tipifica na tipologia bíblica o passar pelo Mar Vermelho? A Bíblia vai dizer para nós que ali no Mar Vermelho eles foram batizados. A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, de 1 e 2, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar,
tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, quando aquela nuvem os envolvia, significava que eles foram batizados na nuvem. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam incluídos no Mar Vermelho, então eles foram batizados no Mar Vermelho. Então, quando Cristo morreu, nós estávamos em Cristo ali, no seu corpo santo naquela cruz. Então, quando ele morreu, nós também morremos, mas foi pelo corpo de Cristo. Então, batismo significa identificação, inclusão, também significa imersão. Mas aqui nós não vemos nenhuma gota de água. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, não na água. E o batismo na morte foi no corpo de Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 7, verso 4, a Bíblia diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós morremos em Cristo. Quando ele morreu, o que é batismo na morte? É quando Cristo morreu, ele me atraiu a si, me colocou no seu corpo. Quando ele morreu, eu também morri. Então isso significa batismo na morte. Se eu estou morto com Cristo, então agora eu posso pedir o meu batismo nas águas, porque a palavra batismo significa sepultamento. E nós só podemos sepultar uma pessoa que já morreu. Onde que nós morremos? Com Cristo na cruz. Eu estou crucificado com Cristo e morri. E pelo fato de eu ter morrido, quem que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora que eu sou uma pessoa crucificada, eu estou morto para o pecado. Então agora eu posso ser batizado nas águas. O batismo nas águas significa sepultamento. Nós não podemos sepultar uma pessoa viva. Isto é um absurdo. Isso não tem lógica. Por isso que batizar uma pessoa sem a experiência de crucificação com Cristo é trabalho inútil e perda de tempo. É a mesma coisa que lavar um suíno. É possível lavar um porco, deixá-lo bem limpo e bem perfumado, até mesmo enfeitado com um laço de fita no pescoço, deitado ali no tapete da sala. Ele até poderá ficar lá por algum tempo, mas na primeira oportunidade, ele vai sair da sala e vai procurar o lugar que combine com a sua natureza de porco, ou seja, uma poça de lama. Lembra do que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22? A Bíblia diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Vocês estão me entendendo? Aqui, queridos, o apóstolo Pedro, ele está falando o que acontece com muitos crentes batizados sem a experiência de conversão, de regeneração, de novo nascimento. Eles estão dominados pela natureza de iniquidade e propensos ao pecado. Esta aqui é a causa de haver muitos porcos encardidos, mal lavados, rondando aí nos meios evangélicos e até mesmo por trás de muitos púlpitos. Muitos estão à procura aí de meios para obter libertação do pecado, para conseguir paz com Deus e alcançar vida espiritual elevada, seguindo orientações dos falsos mestres, praticando penitências, autoflagelação, meditações aí de yoga. Tem crente fazendo yoga, vigílias, jejuns. Queridos, jejum, o velho homem não morre com jejum, é com cruz. Jejum, você quer matar o velho homem de fome? O velho homem tem que ser crucificado naquela cruz. Então, meditações de yoga, vigília, jejum, tudo isso na esperança de se livrarem ou mesmo abrandarem o ímpeto de sua natureza pecaminosa sem passarem pela cruz. E a palavra de Deus vai nos mostrar em Isaías 57, versículo 21. Isaías
57, versículo 21, a Bíblia diz assim, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Irmãos, nós estamos vendo tantos que se dizem crentes, que não têm paz, que não conseguem dormir direito, que dependem aí de medicamentos, uma série de coisas. Então, amados, a gente percebe que todos esses recursos que eu me referi anteriormente, autoflagelação, meditações, vigílias, jejuns, todos esses recursos religiosos já conhecidos em todo o mundo e praticados aí por milhares de pessoas, tudo na tentativa de resolver o problema da natureza pecaminosa do homem. São chamados na Bíblia de obras mortas. Hebreus, capítulo 6, os versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas, e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amados, me escute com bastante atenção. Não existe em nenhum lugar no mundo soluções humanas que o homem possa recorrer para resolver o problema da sua natureza pecaminosa. Por quê? Porque todos os recursos já empregados pelas organizações humanas no sentido de educar e melhorar o homem falharam. Escola, cadeia, castigo, pena de morte, tratamento psicológico, religião, igreja, seminário, educação religiosa, convento, mosteiro e muitos outros sistemas têm sido inúteis. Isso só faz mudar o comportamento das pessoas e às vezes para pior. Amados, temos que perceber que a natureza pecaminosa do homem é comparado por Deus como a serpente, devido ao veneno mortífero revelado no seu caráter e na sua personalidade depravada desde a concepção. A Bíblia diz lá em Salmo 58, versículo 3 e 4, desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras, têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Isso é muito sério. Medita depois nesse texto aí, estuda esse texto com bastante cuidado, que você vai ver o quanto o ser humano é pernicioso. Assim como a serpente muda de pele por si mesma, por uma ordem natural estabelecida pelo próprio Deus, sem nenhuma intervenção externa, sem contudo aí mudar a sua natureza venenosa, o mesmo ocorre com muitas pessoas religiosas, mudando também de aparência. Tem muitas pessoas que estão numa denominação, elas estão na igreja quadrangular, vai para a igreja Assembleia, depois volta para a quadrangular, depois vai para a igreja batista, mas está mudando sua aparência, está mudando de casca, sem que Deus faça uma mudança em sua natureza de víbora, continua uma cobra ali frequentando muitos lugares, se torna joio. E no começo é tudo maravilhoso. Não, agora eu estou bem, agora a minha vida com Deus foi mudada. É mudada nada enquanto você não ouvir a verdade e o Espírito Santo abrir o seu entendimento que lá naquela cruz, junto com Cristo, no corpo de Cristo, você morreu. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para o diabo, morreu para Satanás, para as concupiscências da carne. O ser humano, ele sempre esteve escravizado, desde a queda lá no jardim do Éden. A sua natureza ficou pervertida e depravada. A sua mente, os seus pensamentos, a sua vontade e suas emoções tornaram-se distorcidos e escravizados por Satanás.
Sempre foi impossível ao homem se converter por si mesmo, purificar a sua natureza pecaminosa e fazer a vontade de Deus. Não tem possibilidade se você não tiver um novo coração. E para ganhar esse novo coração, você tem que crer na sua morte em Cristo naquela cruz, e que você foi ressuscitado com Ele, e que Cristo é a sua vida. Agora sim você tem toda a possibilidade de ser um homem e uma mulher de Deus a partir do seu novo nascimento em Cristo. Jeremias, ele faz uma pergunta, lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, a Bíblia diz assim, presta atenção nessa pergunta que é contundente, que é importante. Jeremias 13, verso 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então, poderia fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? É claro que não. Queridos, no estado em que o homem se encontra, somente Deus pode fazer nele um milagre, transformando a sua vida depravada. É por isso que em Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, se Ele nos deu vida, que vida nós tínhamos então, sem a vida dele? É uma vida sem nenhuma esperança, é uma vida que se acabaria na sepultura, e além do túmulo, iria para o grande juízo, e seriam condenados, e seriam lançados no inferno, porque a Bíblia é tão clara em dizer para nós, meus irmãos, que naquele dia, o dia do grande juízo, vai ser muitas pessoas condenadas, e quem serão essas pessoas condenadas? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, um texto muito conhecido, mas as pessoas têm medo de ler esse texto aqui, porque esse texto aqui vai mostrar quem elas são. E se você é assim, você vai para o inferno. A Bíblia diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, queridos, olha para a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele vos deu vida. Quando é que Ele nos deu vida? Foi lá na cruz? Não. Lá na cruz, Ele morreu a minha e a sua morte. Nós ganhamos a sua vida pela regeneração, pela ressurreição, aliás. Fomos regenerados pela ressurreição de Cristo. É isso que a Bíblia diz lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. 1 Pedro 1,3, a Bíblia diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, nós ganhamos a sua vida, Ele vos deu vida. Essa vida nos foi dada pela ressurreição de Cristo, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Junto com Ele, Efésios 2,6. Queridos, então, Ele vos deu vida, mas era quando nós estávamos em delitos e pecados. Que Jesus maravilhoso, irmãos. E a palavra fala que ninguém pode vir a Cristo se não for através da misericórdia de Deus. Jesus declarou lá em João, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 64, nós temos a seguinte declaração da palavra de Deus. Diz assim a palavra: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, ninguém pode vir a Ele se o Pai que o enviou não trouxer essa pessoa até Cristo. Por isso que a mudança da natureza pecadora do homem, a sua regeneração, é obra exclusivamente do Pai, de Deus.
Lá em João 1,13, a Bíblia diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, Deus teve uma vontade, que era nos dar um novo nascimento, uma nova vida, uma vida regenerada. Ah, meus irmãos, que lindo é isso aqui. Isso é tão precioso, porque segundo, olha aqui, que não é aqueles que nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi da vontade de Deus nos dar o privilégio de crermos em nosso novo nascimento e sermos renascidos. Esta grande salvação, meus queridos ouvintes, já foi realizado por Deus quando Ele incluiu eu e você, os pecadores, no corpo de Cristo, para fazer morrer a nossa velha natureza ímpia, pecadora. Isso já é um fato consumado, então creia. A morte do pecador com Cristo foi o derramamento da divina graça imerecida, com a finalidade de libertar o homem da escravidão e lhe conceder a vida eterna. Agora é você crer na palavra de Deus, que afirma que o seu velho homem já foi crucificado com Cristo. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, temos aqui a gloriosa revelação da palavra de Deus, da morte do nosso pecado no corpo de Cristo. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Amados, que versículo lindo. Por isso que eu tenho afirmado que a missão divina realizada aqui na terra, através da pessoa de Jesus Cristo, já foi feita com pleno êxito e cabalmente. A nossa redenção em Cristo já era um fato consumado antes mesmo da sua morte. Ele mesmo disse lá em João 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, isso é muito lindo, é maravilhoso. E nós vemos o brado de vitória final, que já ressoou por toda a eternidade. Lá em João 19:30, que Jesus, antes de morrer, ele bradou. Lembra o que ele disse? Está consumado. Tudo já foi feito. Nós temos que crer e nos apropriar dessas verdades profundas, que é para você, que é para mim. Amados, a vontade do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ela foi realizada no único sacrifício do Senhor Jesus para redimir o homem do pecado. Hebreus 10:10, a Bíblia diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Foi o próprio Jesus mesmo quem afirmou que a sua vinda à terra tinha por finalidade fazer a vontade de Deus. Ele disse lá em João capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Meus irmãos, olhamos para Cristo crucificado, devemos contemplar ali aquilo que ele realizou naquela cruz, e hoje, queridos, devemos contemplar o Senhor assentado no alto e sublime trono. O Senhor está glorificado, exaltado à destra do Pai. Ele recebeu do Pai ali a promessa, o dom do Espírito, e derramou sobre nós a sua igreja, aqueles homens, aquelas mulheres que creram em sua morte e ressurreição em Cristo. Ah, meus irmãos, não percamos tempo. Então você não pode viver uma vida de engano a vida inteira. Olha, nós temos pelo menos 2 profecias lá no Antigo Testamento que se referem à atração que Cristo exerceu para com todos ali no momento de sua crucificação. Uma em Jeremias e a outra lá em Oséias. Eu quero ler aqui para vocês as duas. A primeira delas encontra-se em Jeremias 31, versículo 3. A Bíblia diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
Está vendo aqui? Jeremias 31:3. A outra é referido lá em Oséias, capítulo 11, no versículo 4, que diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11:4. Então, essas duas profecias, elas já se cumpriram em Cristo no dia da sua crucificação. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 32 e 33, a Bíblia diz assim, Jesus dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então Jesus, ele morreu na cruz. Ele nos atraiu na cruz, para nos levar a morrer na cruz no seu corpo santo, juntamente com ele. Mas ele não ficou na cruz. Tiraram ele da cruz e o sepultaram. E a palavra fala que nós somos sepultados juntamente com ele. Mas no terceiro dia, aquele domingo lindo de Páscoa, aquela manhã maravilhosa, Deus o ressuscitou, Jesus Cristo, dentre os mortos. E também nós, pelo fato de nós estarmos em Cristo, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pela fé, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos e amados ouvintes, Deus, ele revelou o seu grande amor por nós, nos incluindo em seu Filho Jesus, com a finalidade de fazer morrer a nossa velha natureza. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Quem que morreu por todos, meus queridos? Jesus. Se Jesus morreu por todos, fomos atraídos nele, então todos morreram também. Jesus não morreu sozinho naquela cruz. Ele morreu na cruz, mas me levou a morrer com ele, porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, o pecador precisa de morrer. Jesus morreu literalmente, ele sofreu ali as dores. Ele foi moído por causa do meu e do seu pecado. Mas ali subjetivamente, nós também morremos com Cristo. Amados, a nossa inclusão em Cristo na sua crucificação, morte e ressurreição é a verdade do Evangelho que ainda está encoberta para muitos crentes. É pela loucura da pregação que este Evangelho é revelado, como falou o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus vai salvar os que creem nesta loucura da pregação. E que essa loucura da pregação, 1 Coríntios 1,18, a Bíblia vai dizer o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Queridos, isto para a mente do mundo é uma loucura, afirmar que você foi morto com Cristo na cruz. O mundo não vai crer, o mundo para eles é inconcebível, isto é uma loucura. Mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Queridos, segundo a palavra de Deus, todos foram incluídos em Cristo, crucificados, mortos, sepultados com Ele no mesmo dia. Está escrito lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Olha que texto lindo, glorioso, maravilhoso, rico da palavra de Deus. Devemos atentar para ele. Zacarias 3, verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Que dia que foi esse? Foi o dia que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado. Lá naquela cruz ele tirou, ele removeu o pecado de todos aqueles que creram, que foram incluídos, crucificados e mortos com o Senhor Jesus. Amados,
todos foram levados ao Calvário na pessoa de Cristo. Romanos 6,5, a Bíblia diz que fomos unidos com Ele na sua morte. O que significa ser unido com Ele na sua morte? Significa que quando Ele morreu, eu também morri. Por isso que somente em Cristo crucificado temos a libertação do pecado e a vida eterna. Não estamos mais sujeitos a nenhuma servidão. Estamos verdadeiramente libertos. O cativeiro acabou, meus irmãos. Glória a Deus por isso. A lei, ela exige uma reparação da culpa. Nós sabemos disso pela palavra, que é a punição do pecador. E lá em Ezequiel 18,4 está escrito assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Naum 1,3. E em Ezequiel 18,4 fala: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que a punição do pecador para cumprir as exigências da lei já ocorreu no corpo de Cristo lá naquela cruz. Irmãos, Deus nos incluiu em Cristo para fazer morrer a nossa velha natureza, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Está escrito em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é um transporte mais glorioso que vemos dentro da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela é bastante clara ao afirmar a nossa crucificação, morte e ressurreição com Cristo. Oh, meu Pai, por que o mundo não crê nessa verdade, meu Pai? Por quê? Essa tem sido a minha oração, vocês que têm ouvido o programa Mensagem da Cruz, que Deus, pelo seu Espírito, abra o entendimento de vocês, e vocês venham crer na verdade, e rompam definitivamente com a religião. A lei exige a morte do pecador, porque a alma que pecar, essa morrerá. E essa exigência, ela já foi cumprida, pois todos nós já morremos com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Queridos, não existe disputa entre o amor e a lei. O amor que ama, ele reconhece a necessidade da punição do pecador. O conflito está aqui entre a lei e a graça como meio de salvação. Mas, amados, em Gálatas capítulo 2, verso 16, a Bíblia diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Amados, a lei, ela não tem nenhum valor como padrão a ser guardado pelo homem para ser aceito por Deus. A lei não justifica o pecador, nem santifica o crente. Por isso que lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, está escrito: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos, o valor da lei está no fato de levar um homem ao conhecimento do pecado. Diante da lei, a Bíblia diz que todo mundo é culpado. E a lei é, portanto, um ministério de condenação, morte e maldição. Está escrito em Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Amados, a lei ela tem a finalidade de mostrar a nossa culpa e de nos fazer correr para a graça em Cristo Jesus, que nos proporciona liberdade, justiça e amor. Lembre-se que Cristo levou sobre si, naquela cruz, a maldição da lei e nos resgatou dela e do domínio da lei. Em Gálatas capítulo 3, verso 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Ah, meus irmãos, hoje os pregadores da quebra de maldição precisam conhecer esta verdade. Precisamos crer que tudo já foi quebrado, desfeito e aniquilado pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Estamos libertos. Aleluia! Aleluia! Estamos libertos. O escravo está sob a obrigação de servir ao seu Senhor até a morte. Agora, uma vez morto, o seu Senhor não consegue mandar mais nele. Por quê? Porque ele está morto. Então, de igual modo, ocorreu comigo e com você, com todos nós que cremos em nossa crucificação com Cristo lá naquela cruz. O nosso velho Senhor, o pecado, o velho homem, não tem mais direito sobre nós, uma vez que já morremos em Cristo. Portanto, meus irmãos, não somos mais servos do pecado, nem devedores da lei. Nós estamos definitivamente libertos, tanto da lei como do pecado. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, vamos ler aqui o versículo 2. Romanos 8, versículo 2, que diz assim. Vamos ler também o versículo 1. Romanos capítulo 8, 1 e 2, a Bíblia diz assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora veja o versículo 2, que maravilhoso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ah, meus irmãos, existe a lei do pecado. Essa lei, ela leva o pecador para o inferno. Mas tem a lei do Espírito da vida que livrou a mim e a você da lei do pecado e da lei da morte. Por isso que Romanos 6,14, a Bíblia diz assim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ah, meu irmão, a minha oração é que o Espírito Santo do Pai abra o seu entendimento para você crer na verdade da palavra de Deus. E você vai entender que não é pelo seu esforço, não é pela sua violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Porque segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Eu quero orar em seu favor nesse momento. Nosso Pai Celestial, nós somos simplesmente meninos de recado. A Tua palavra, ela é a verdade, ela nos confronta, às vezes ela nos machuca, nos fere, mas ela cura, ela saura, ela restaura. Oh, meu Pai, tem misericórdia de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã e toque nessas vidas, meu Pai, iluminando os olhos dos vossos corações, para que eles venham a crer que eles foram mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo e vivem uma vida de ressurreição. Agora, Pai, coloca a sede em nosso coração, para que possamos estar aceitando o convite de Jesus Cristo, de negar a nós mesmos, de dia a dia tomar a nossa cruz e seguir o Senhor para o pleno conhecimento. O Teu desejo, Pai, a Tua vontade é que todos sejam salvos e também que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Queremos conhecer o Senhor, queremos que o Senhor, pelo Teu Espírito, forme o caráter de Cristo em cada um de nós, meu Pai, e firme os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Oh, meu Pai, tem misericórdia da cidade de São José do Rio Preto, de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã e em diversas partes do Brasil. Que a Sua graça leva-os a crer e a se fundamentarem em Cristo crucificado. Faça isso, meu Pai, por misericórdia, por Tua misericórdia, Pai. Tem misericórdia de todos nós. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Queridos, privilégio poder meditar a palavra de Deus com todos vocês. Espero que Deus, por sua graça, torne essas verdades, realidades em vossos corações. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo final de semana. Graça e paz. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. Rei dos reis, aqui estou. Renda a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou voz, o mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos com canções de amor, te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu